Reverendo Diácono Sandoval, ministros extraordinários da comunhão eucarística, leitores, coroinhas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, internautas que rezam de casa acompanhando essa liturgia, celebramos Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Domingo de Ramos, porque nós celebramos essa liturgia em dois momentos. O primeiro momento deu-se início lá no estacionamento da prefeitura, com a bênção dos ramos, e éramos exortados pela palavra de Deus, pelo Evangelho de São Lucas, a seguir os passos de Jesus e viver a alegria daquela grande multidão que o acolheu na cidade de Jerusalém e aclamava Jesus como Rei, aclamava Jesus como Messias, aclamava Jesus como aquele que vem em nome do Senhor. Esse caminho que nós fizemos nos faz também atualizar essa mesma alegria que invadia o coração daquele povo, que caminhava à espera de um libertador, que caminhava à espera de alguém que viesse encher os seus corações de esperança, trazendo a paz, curando as feridas e libertando-os de todo o mal. Lucas relata no seu evangelho que o povo aclamava Jesus, glorificava a Deus em Jesus, por ver os milagres, os prodígios, tudo que vinha acontecendo a partir da presença de Jesus no meio do povo. Assim também hoje nós devemos aclamar o Senhor, louvar a Deus por tudo o que Ele continua a realizar em nossas vidas através da presença do Senhor. O Senhor que se faz presente em nossas orações, mas sobretudo na Eucaristia. Quantas bênçãos, quantas graças, quantas curas Jesus continua a realizar por se fazer presente em nosso meio. Mas, ao chegarmos aqui, a igreja nos convida a mergulharmos no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ao chegarmos aqui, a igreja nos convida a entrarmos nesta semana, onde nós chamamos de Semana Santa, outros chamam de Semana da Paixão, mas nós também podemos chamar da Semana da Revelação do amor do Pai no Filho para com todos nós. Esta é a semana que nós iremos contemplar e viver em cada ato litúrgico o amor de um Deus que se derrama para com a humanidade, a ponto de ver o seu Filho ser entregue, flagelado, pregado numa cruz e morrer por nós. Por isso a Semana da Paixão, a Semana Santa, é a semana onde nós contemplamos e vivenciamos a experiência do amor de Deus,
do Verbo encarnado, que se fez homem e veio habitar entre nós, de um Deus que no seu Filho Jesus resgata toda a humanidade dos seus pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvimos na profecia de Isaías o cântico do servo sofredor. Durante a Semana Santa, iremos ouvir vários textos da profecia de Isaías, que são vários cânticos do servo sofredor. Hoje, ouvimos este que está no capítulo 50, do versículo 4 a 7, que diz: O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavra de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancar a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Versículo 4. O Senhor Deus me deu língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. Em todos os encontros de Jesus com as pessoas que sofriam, que portavam alguma enfermidade, Jesus as tocava, as curava, as confortava e as devolvia a sua dignidade. Esse servo sofredor, nós vemos configurar-se na pessoa de Jesus. Todas as pessoas que o buscavam saíam dali transformadas. Por isso, ele é este servo que o Senhor lhes concedeu língua adestrada e poder para confortar todos aqueles que se encontram abatidos. O versículo 7. O Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Nos momentos difíceis de Jesus, Jesus se retirava sozinho para as montanhas e ali se colocava em oração. O Senhor Jesus buscava refúgio na presença do Pai. E este servo sofredor diz: o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Ele sabia em quem confiava. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nos ensina que nós temos um Pai que vem em nosso auxílio, que vem em nosso socorro e que nós não sairemos humilhados. Nós temos um Deus que é presença constante em nossa vida e em nossas realidades. Porém, muitos não buscam, e por não buscar, não experimentam, não experienciam as graças que Deus tem para eles. Nós que aqui estamos, devemos renovar nesta liturgia a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Devemos, assim como Jesus, nunca perder o ânimo,
nunca perder a fé, pois Deus sempre nos assiste e nos conserva no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia. E aqui eu não estou dizendo que o Senhor nos priva de momentos de dores, que o Senhor nos priva de algum sofrimento. Eu estou dizendo que o Senhor nos assiste em todos os atos da nossa vida. E nós, mesmo quando passaram por sofrimento, não sairemos humilhados, porque a humilhação aqui, caríssimos irmãos e irmãs, se dá na vida daqueles que abandonam o caminho da santidade para viver no caminho do pecado. É o pecado que humilha, é o pecado que destrói, mas é a fidelidade e a confiança no Senhor que regenera o pecador e nos conduz sempre mais para perto dele. Também ouvimos na carta de São Paulo aos Filipenses que Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual ao Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Esse é o nosso Deus, um Deus que se humaniza para nos humanizar. Esse é o nosso Deus que se esvazia de si mesmo para nos encher dele. E por isso, então, caríssimos irmãos e irmãs, é no Senhor que nós encontramos o ânimo, é no Senhor que nós encontramos a força, é no Senhor que nós encontramos o caminho que nos leva à vida. Por fim, contemplemos o servo sofredor, que hoje nós ouvimos na narração deste santo evangelho. Cada gesto, cada palavra que Jesus dizia, proferia para aqueles que ali estavam, traziam justamente o ânimo, o encorajamento e a fidelidade. Pilatos, quando pergunta a Jesus: tu és rei? Jesus não nega, disse: tu dizes. Um outro evangelista vai dizer que Jesus diz: tu dizes, eu sou rei. Jesus é o rei. Quando ele encontra com as mulheres que estavam chorando, ele, acabrunhado com o peso da cruz, as consola. E quando ele está pregado na cruz, e do alto da cruz ele vê lá embaixo um povo que clamava a sua morte, um povo cheio de ódio, um povo que queria vê-lo morto. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que faz. Depois de todo o sofrimento, de todo o flagelo, o seu corpo dilacerado pelas chicotadas, as mãos e os pés transpassados pelos pregos, o seu coração continua intacto, o seu coração continua amando, o seu coração continua perdoando, o seu coração continua acolhendo. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, devemos nos perguntar: e nós, que somos também cristãos, que somos cristãos, que buscamos a cada dia nos configurar a Cristo, como está a nossa relação para com o outro? De que maneira nós acolhemos o outro? Como
nos relacionamos com o outro. O nosso coração é um coração capaz de amar, de perdoar, de compreender. Como nós estamos amando uns aos outros? Durante essa semana, nós temos a oportunidade de entrar nesse grande mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor e tentar responder aos nossos corações algumas indagações, sobretudo acerca da nossa fé e de que tipo de cristão estamos sendo no mundo. Por isso, não perca nenhuma das atividades que serão realizadas ao longo desta semana, porque elas vão se complementando até chegarmos no Sábado Santo, onde iremos celebrar a Vigília Pascal, esse momento solene, onde a vida vence a morte, onde todos nós somos convidados a viver também essa experiência de Páscoa, passagem para uma vida nova, e é justamente em comunhão com Cristo que nós alcançaremos esta Páscoa. Por isso, a partir de hoje, nós somos convidados a cada dia ressuscitar em nossos corações a esperança de celebrarmos a Páscoa do Senhor. Atualizaremos em cada ano essa Páscoa aqui na terra, mas chegará um dia que iremos celebrar definitivamente, e que no dia que celebrarmos a nossa Páscoa definitiva, que nós possamos então ser acolhidos no céu, assim como Jesus foi acolhido pelo Pai ao concluir a sua missão aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.